Vítor Poças, as mesmas perguntas. A primeira relativa à forma como está a ser combatida a pandemia. O que é que o Governo poderia fazer de diferente, não está a fazer bem, ou está a fazer, na sua opinião, e em relação àquilo que são os apoios às empresas, se estão a ser bem orientados, se estão a ser disponibilizados em tempo e se são o que as empresas precisam ou não? Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Eu não quereria ser muito crítico relativamente àquilo que é a situação atual, porque realmente o país vive uma situação tão trágica, de uma tragédia tão grande, que diria que estamos como aquele tipo que está junto ao precipício e, portanto, às vezes a solução é dar o passo em frente. O que nós fizemos, o que nós deveríamos ter feito, o que deveríamos ter aprendido, foi os erros que nós cometemos anteriormente e que agora não temos capacidade, ou mais capacidade, para dar uma resposta a uma crise que apareça a qualquer momento. Nós teimamos andar muitos anos a viver em cima do arame e quem vive em cima do arame sujeita-se com uma pequena ventania cair. Desta vez não foi uma pequena ventania, desta vez foi uma pancada forte e, portanto, não há. O Governo, admito que neste momento também não tenha mais soluções do que aquelas que tem vindo a implementar, porque, efetivamente, o país não tem possibilidade, não tem balanço, não tem grande história financeira para aguentar com este problema. O problema é económico. E, fundamentalmente, queria dizer uma mensagem, se me permite, o seguinte. Nunca neste país as empresas foram tão importantes como agora. E, portanto, aquelas alterações de discurso que nós já temos visto e ouvido em diversos quadrantes políticos são bem-vindos e espero que tenham vindo para ficar. Porque realmente os empresários deste país foram tão castigados e têm vindo a ser tão castigados na nomenclatura, na forma como se dirigiam aos empresários, na forma como éramos atacados, e agora realmente já vem toda a gente dizer realmente é preciso apoiar as empresas. É que não há outra hipótese, porque as empresas geram emprego, geram riqueza, geram exportações. E sem elas o país então morre mesmo. O problema neste momento é económico. E cada um de nós tem que fazer o nosso trabalho de casa. Aquilo que esteve errado, provavelmente, foi os erros. Aqueles erros que nós andamos por aí a dizer que tínhamos que fazer uns erros e mais erros e mais erros. E esses erros agora são capazes de nos ter custado dinheiro para agora, quando levarmos com esta crise, não termos capacidade de resposta. E isso é que é o aspecto crítico da questão e não propriamente aquilo que está a ser feito, porque, como disse, para mim, o Governo neste momento é capaz de não ter grandes condições financeiras para fazer mais, a dívida continua a aumentar, o déficit continua a aumentar e, portanto, um dia destes, se continuar a soldar os cordões à bolsa de forma descontrolada, somos capazes mesmo de morrer todos na praia. Vítor, mas eu tenho que observar o seguinte, toda a gente sabe que há uma elevada dívida, o próprio Mário Centeno, agora governador do Banco de Portugal, mudou completamente o discurso em relação a alguns meses em que ainda era ministro. É notável a capacidade de dar a volta ao seu próprio discurso. Agora já se começa a olhar muito mais para as condições de financiamento da República que podem estar em risco. Mas, independentemente disso, o que vemos é um discurso ainda, aliás, para as negociações do Orçamento de Estado é isso que está em causa, é um discurso que é fomentar a procura interna, distribuir mais rendimento, que é o que os partidos à esquerda pedem ao Governo, e é isso que está previsto no Orçamento ainda, quando grande parte desse fomento, por assim dizer, é com recurso a mais dívida, e por outro lado, aquilo que é o modelo económico que é proposto é a procura interna, através de procura interna, pouco se fala de exportações ao nível oficial, ao nível do Governo, e depois aquilo que são os fundos comunitários, ou as prioridades para os fundos comunitários, que é dito o Estado é que tem que tomar a iniciativa, tem que investir e tem que ir buscar o dinheiro para investir. Parece-lhe este discurso adequado, independentemente da questão da dívida que existe? Bom, eu reparo, eu fui sempre crítico relativamente àquilo que eu acho que é o que deveria ser o modelo económico do nosso país. Tenho vindo a pronunciar-me muito sobre isso. Nós não podemos viver de mão estendida relativamente a terceiros ou ter um modelo económico que é permanentemente deficitário entre as exportações e as importações. Quem manda dinheiro para fora mais do que aquele que entra
para repor o dinheiro neste retângulo aqui à beira-mar plantado, das duas, três, ou fica com menos dinheiro ou tem que pedir emprestado. E, portanto, independentemente da redistribuição que queiram fazer internamente, se o dinheiro que sai é maior que o que entra, isto é matemática, é muito simples. E, portanto, nós tentarmos convencer as pessoas de que resolvemos o problema da economia propondo um aumento de consumo ou incentivando um consumo, isso é um modelo económico falido e errado, porque ele, obviamente, não tem como premissa esta sustentabilidade económica. O país tem que resolver o problema económico antes de resolver o problema financeiro. Não vale a pena andarmos a mentir uns aos outros com a questão das golfadas de ar fresco e das bazucas e do diabo 4, porque isso é tudo circunstância. Nós temos que resolver o problema da nossa sustentabilidade económica. E, portanto, quando nós pegamos e, por exemplo, aumentarmos o preço dos combustíveis, nós estamos a aumentar um dos fatores, o preço de um dos fatores dos custos de produção. E, portanto, depois é evidente que vamos para os mercados internacionais e somos menos competitivos. Quando somos menos competitivos, realmente não vendemos aquilo que deveríamos vender ou com o ganho que deveríamos ter. Cada um de nós tem que fazer o nosso trabalho de casa. O nosso setor tem feito o trabalho de casa. Eu diria que nós crescemos 1.000 milhões de euros nos últimos 9 anos de exportações. E, portanto, as exportações são um fator fundamental para a economia portuguesa, também assim, e que também pouco ouço falar nos nossos corredores políticos, na redução das importações. Porque €1 exportado ou €1 a menos importado teria mais ou menos o mesmo efeito. Até diria que €1 a menos importado teria muito mais efeito na economia portuguesa, porque poderíamos aproveitar muitos mais recursos naturais, muito mais riqueza natural e criar um movimento interno ainda muito mais forte. Mas não é isso que eu ouço. Eu realmente ouço aumentar o consumo. Repare, a mim dá-me muita tristeza, por exemplo, que o meu setor, que em 2013 atingiu 900 milhões de euros de balança comercial, de saldo da balança comercial positivo, e agora em 2019 está em 607 milhões. Perdeu 300 milhões. E perdeu 300 milhões porquê? Porque se incentiva ao consumo, não se incentiva à produção, ao consumo interno, à produção nacional. Se nós queremos este modelo, só no meu setor perdemos 300 milhões de euros de diferença entre aquilo que tínhamos e aquilo que temos de 2013 para cá. Agora é somar os outros setores todos e ver por onde é que isto anda. Portanto, o modelo económico tem que, efetivamente, alterar-se, sob pena de nós continuarmos a ser deficitários e vivermos da esmola dos outros. Eu entendo que este Covid seria, do meu ponto de vista, devia ser entendido como uma oportunidade, um acelerador da mudança que nós precisamos para o nosso país. Acelerar todo o processo de reequilíbrio económico da nossa economia. Porque senão, se nós não aprendemos com estes erros que cometemos, amanhã vamos ter outros Covids, porque as crises são cíclicas. Todos nós sabemos que as crises mundiais existem. Uma vez é por causa do Lehman Brothers, outra vez é por causa do Covid, outra vez é por causa de seja lá o quê. Não interessa. Interessa é que quem gera um país a médio e longo prazo tem que saber que de tempos a tempos vêm crises. E essas crises têm que ser devidamente acauteladas pela economia portuguesa, neste caso, que é isso que me interessa tratar, e penso que a todos nós, não estamos agora preocupados com o Trump ou com o Manuel Joaquim das Couves. O que me interessa a mim é o nosso país. O nosso país é que nós temos que defender. Temos que defender então, a nossa economia. Já voltamos à conversa para terminar agora? Para terminar o seu raciocínio, rapidamente? Para terminar o meu raciocínio, diria que nós temos, José Gomes Ferreira, que mudar o chip, mudar a nossa orientação e perceber que de uma vez por todas não podemos estar plantados em cima de economia, plantada em cima da areia. Portanto, nós temos que ter uma economia sólida, temos que mudar o nosso comportamento enquanto cidadãos, enquanto governantes, enquanto empresários e sabermos que a economia se faz com modelos económicos sustentáveis. Não através de injeções e de golfadas financeiras, como agora disse muito bem, que há muitas pessoas agora começaram a mudar o seu discurso. O Estado português não pode pesar mais do que aquilo que pesa o resto da economia. Porque senão corremos o risco de ter meio país a trabalhar para outro meio. Isto não é correto.